Hoje pela manhã, nós terminamos a exposição em Jonas, né? Sobre o profeta que queria mudar a vontade de Deus. Esse profeta, ele pensava em mudar a vontade de Deus. Fala assim, Senhor, eu quero as bênçãos, mas para minha nação. E aí o Senhor fala, não, eu quero que você fale da minha palavra para outros povos, porque eu quero também trabalhar com esses outros povos. Só que a gente vê, então, que o Senhor trabalha na vida do povo assírio, que estava na capital Nínive, né? Não acontece nada com eles, de fato, eles se convertem ao Senhor, ao Deus de Israel, só que aproximadamente um século depois, 130, 150 anos depois, esse povo ficou ainda mais perverso. E o Senhor, então, envia uma condenação sobre esse povo. E aí, quem que fala sobre essa condenação? Porque a gente olha na história e fala assim, poxa, Nínive então ficou tranquila, se converteu e ficou piedoso? Não, infelizmente não. E aí, nós então, e por isso que eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Naum. O profeta Naum, ele vai ser um profeta que o Senhor vai levantar para ele falar sobre uma condenação a esse povo, que antes era do Senhor e agora não é mais. Hoje é uma introdução, tá, irmãos? Hoje é apenas um versículo. Naum, capítulo 1, versículo 1. Então, capítulo 1, versículo 1. Naum, capítulo 1, versículo 1. Somente essa introdução, porque eu achei interessante fazer esse panorama com os irmãos. Obviamente, nós iremos aplicar, procuraremos entender o que esse versículo e o que esse livro tem a ver conosco. E a partir do próximo domingo, então, a gente vai olhar parte por parte para entender o que Deus está falando ali para esse povo, tá bom? E para nós, obviamente. Então, diz assim a palavra de Deus, profeta Naum, capítulo 1, versículo 1, diz assim, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Então vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós agradecemos a Ti, porque nós temos a oportunidade, ó Pai, de ouvir a Sua palavra, a oportunidade de estarmos aqui em comunhão, ó Deus, para ver os irmãos, cantarmos juntos, adorarmos um único Deus, um Deus que mudou e tem mudado a nossa vida, a história da nossa família, da nossa igreja, ó Pai. Obrigado por isso. E pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração também nesse momento. Que possamos, ó Deus, ter o coração, ó Deus, aberto para ouvir a Sua palavra e entender. Tem misericórdia da minha vida, eu peço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o tema da nossa mensagem dessa noite é: quando Deus fala, a história não permanece a mesma. Quando Deus fala, a história não vai permanecer da mesma forma, ok? Por quê? Porque a minha visão de mostrar para os irmãos que o texto está dizendo aqui é sobre a ação soberana de Deus. Deus, Ele que governa a nossa vida. É Ele que governa a nossa vida. Às vezes nós parecemos como Jonas, né? Querendo mudar a vontade de Deus, querendo mudar várias questões que acontecem no nosso dia a dia, com a nossa vida, com a nossa família, com o tipo de coisa que vem diante de mim, mas você só vai ter paz, você só vai ter tranquilidade na sua casa, na sua vida, quando você entender que é Deus que está dirigindo. Porque assim vai ser mais fácil, assim vai ser mais maravilhoso. Então aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é que nós temos, aqui nós não temos um desabafo, tá bom? Naum, não sei se todos já leram ou se já ouviram alguma pregação, ou se é a primeira pregação, o primeiro contato com o livro do profeta, mas aqui não é um desabafo. O profeta ele não está desabafando, o profeta ele não está fazendo uma análise política de Nínive, da região do que estava acontecendo, e nenhuma relação ou correlação emocional. É apenas Deus falando.
Deus usa a vida desse homem aqui, que a gente vê que até ele coloca aqui o Eucosita, e o contexto daqui a gente não entende muito bem. Até os arqueólogos, os historiadores, eles não sabem aonde seria essa região. Alguns imaginam que era perto de Jerusalém. Então ele estava ali na região de Judá, ou seja, no Reino do Sul. Depois de Salomão, o rei foi dividido entre norte e sul. Então Israel agora tinha 10 tribos. Lembrando, né? Acho que todo mundo deve saber disso. 12 tribos. Com a divisão do povo por briga política e tudo que aconteceu, Reino do Norte, 10 tribos. E Reino do Sul, 2 tribos. E o Reino do Sul era o reino que tinha ficado com a tribo de Davi. E por isso que se chamava Judá. E esse profeta aqui, Naum, ele era desse lugar. Ele era dessa região de Judá e possivelmente próximo a Jerusalém. Então, o que a gente tem aqui? A primeira coisa é que Deus está falando. Temos um profeta, o qual Deus usa a vida dele para falar e dar uma sentença. E essa sentença é algo desesperador para Nínive e é uma consolação para Judá. Uma consolação para Judá. Então, o que nós vemos aqui? Qual que é o tom de todo o livro? O que vocês devem esperar, né, das mensagens e quando nós lemos esses 3 capítulos? Quando Deus decide falar, ele fala com propósito, com clareza e com consequências reais na história. Deus ele tem um objetivo, ele vai fazer isso e mesmo um profeta Jonas ou coisa assim, querendo aprontar, ele vai chegar no seu destino final. Ou seja, nós não conseguimos mudar a vontade de Deus, que a vontade de Deus é soberana, ele que é o Criador, ele que nos fez. Não tem como outros profetas diz, o barro ou vaso dar ordem para o oleiro, para aquele que está construindo. Da mesma forma nós. Então, isso aqui, Naum, ele vem agora, fala assim, olha, uma vez, uma era, eu deixei com que vocês se arrependessem. Eu dei a oportunidade para vocês. Agora, não tem mais essa oportunidade. E da mesma forma, irmãos, nós sabemos disso que acontece hoje. Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, hoje nós vivemos na era da graça, podemos assim dizer a era da graça. E a graça não é libertinagem. A graça é um momento onde nós podemos proclamar a graça do Senhor, a palavra do Senhor, mudar vidas, falar. Há tempo agora de se arrepender, há tempo de mudar, há tempo de você ver, organizar a sua casa, organizar a sua vida. Mas haverá um momento que chegará, assim como chegou para Nínive, aonde não terá mais volta, não terá mais escolha, não terá mais um momento para você, então assim, agora eu me arrependo, agora eu reconheço que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Haverá um momento assim. Jesus Cristo fala para a gente não ficar preocupado, não se desesperar, porque nós não sabemos quando acontecerá, mas nós precisamos estar vigilantes, sondar, né? E eu vejo a igreja, irmãos, e nós somos aqui em Guararema, uma parte desse candeeiro, ou dessa lamparina, podemos assim dizer, dessa luz, dessa lanterna. Porque nós, como igreja, nós estamos aqui para anunciar, para chamar pessoas e anunciar, dizendo, ó, Jesus voltará. E é possível, através do Espírito Santo, você ter uma vida transformada, você ter uma casa transformada. Então, nós precisamos ter essa noção. Naum está, então, falando então para um povo que já tinha ouvido. Eles já tinham ouvido, mas agora não tinha mais a escapatória para eles. Agora é uma sentença. Se você olhar agora no versículo, a primeira coisa que você vai olhar, essa palavra é uma palavra pesada, né? Não é uma palavra que está escrito ali, ó, sentença. Ou seja, não é um aviso, não é uma sugestão, não é uma possibilidade, é uma declaração. Nós vivemos em um tempo, irmãos, onde as pessoas olham só um atributo de Deus, ou seja, o atributo seria uma qualidade de Deus, que ele é amor. Ah, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, e pronto, né? Só que nós esquecemos que Deus também ele é justiça. Preferimos um Deus que muitas vezes acolhe, e não está errado, ele acolhe de fato, mas quando Deus nos constrange e nos confronta, a gente não gosta.
A gente não quer um Deus que nos confronta. A gente não quer um Deus que fala assim, olha, eu vou cobrar, eu vou te disciplinar. Eu avisei você. É assim que é para viver e você não fez. Então eu vou confrontar e eu vou te disciplinar. Você é meu filho, vou te disciplinar. Nós não gostamos. Mas a mensagem de Naum, ela apresenta isso. Um Deus real, um Deus que é amoroso, um Deus que é gracioso, um Deus que cura suas feridas, um Deus que te abraça, um Deus que está sempre à disposição. Mas é um Deus que quer que seus filhos vivam de maneira fiel, maneira poderosa, porque ele dá isso através do Santo Espírito. Então, irmãos, a história de Naum aqui é Deus fala sobre a história. Deus, ele que faz os acontecimentos, e Deus, ele não é um mero espectador do mundo. É ele que está movimentando, né? É ele que está movimentando. Por isso que nós dizemos que não foi no tempo que a gente escolheu, não foi sorte. Realmente foi o Senhor que nos trouxe hoje para cá. Construíram aqui, era uma casa antes, né? Quem já passou por aqui era uma casa antes, né? Nós sabíamos a dificuldade de achar lugar, a gente até hoje tem uma dificuldade de conseguir encontrar um terreno, quem sabe, adequado para a gente sonhar com alguma construção, né? E a gente sonha, irmão, sem o caixa, parece quando eu tô falando, parece que o caixa tá com milhões, né? Zerado, não tem nada. Mas nós temos a esperança, sabendo que o Senhor, ele quer que a sua palavra seja propagada, proclamada. Então nós devemos entender e pedir isso ao Senhor. Então, quem dirige e quem nos colocou aqui essa noite foi o Senhor. Às vezes a gente fala, não, fui eu que quis vir, fui eu que quis tomar banho, me arrumar. O Senhor, ele permite. Mas quem conduziu o seu coração para estar aqui foi o Senhor, e nós cremos nisso. Da mesma forma que Naum, ele está mostrando isso para Judá, ele está mostrando isso para a Síria também. Então, esse é o contexto. Esse é o contexto também que nós vemos aqui. Naum, então, ele vai fazer o quê? No contexto aqui para a gente compreender. Ele profetiza contra Nínive, que é a capital do Império Assírio. E aqui, como eu disse lá no início, possivelmente havia 150 anos que o profeta Jonas havia proferido. E aqui a gente vê uma atenção importante no texto, né, em todo o profeta aqui. Porque cerca de um século antes, Deus havia então, como eu disse, enviado Jonas a Nínive. O que aconteceu? A cidade ouviu, se arrependeu e Deus suspendeu o juízo. Só que aqui a gente viu que o arrependimento ele não foi duradouro. Não foi. A violência ela retornou, agora ela foi como se fosse assim, institucionalizada, ela está mais organizada e ela está mais arrogante. É isso que, em todo o livro, os irmãos vão perceber. Deus ele está falando através do profeta, dizendo assim, olha, esse povo que uma vez tinha se arrependido, agora está mais arrogante, mais violento, está mais distante de mim. Eles ouviram a voz. E aqui, irmãos, ensina algo essencial. O arrependimento momentâneo não sustenta a sua vida, não sustenta a nação. E sim, sem transformação verdadeira, você não haverá mudança. Então, o que quer dizer isso? É que sem arrependimento, ou um arrependimento assim de momento mesmo, aconteceu que eu ouvi a voz de Deus, me arrependi e pronto. Só que depois de um tempo eu volto de novo às velhas práticas. A gente vê que isso não sustenta a sua vida e não sustentará a sua vida. O que de fato sustenta a sua vida é uma vida de transformação verdadeira. Verdadeira. A igreja é sustentada por crentes que tiveram uma transformação verdadeira, não momentânea. Muitos lugares procuram focar nisso, em dar uma sensação para que você tenha uma transformação momentânea. Algo emocional, algo que seja muito bom naquele momento. Mas nós recorremos, como igreja, ao Espírito Santo, irmãos. Porque é o Espírito Santo que dará transformação verdadeira. Então, nós oramos, nós pregamos, nós ensinamos, porque nós queremos que o Senhor, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, possa transformar a nossa vida para sim ter crentes reais, crentes que serão sustentados pelo Senhor. Então, aqui há uma verdade preciosa para a igreja. Quando nós olhamos para o profeta Naum,
Deus aqui ele não escolhe porta-vozes de posições altas. Ele escolhe pessoas como nós, pessoas simples, pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento, para proclamar essas verdades, para mostrar para as pessoas a vontade de Deus, dizendo que você terá uma vida em paz, perfeita, com o Senhor. E aqui que eu estou falando não é uma vida em paz, livre de problema financeiro, livre de... Não é isso que a gente está prometendo. Mas é uma vida onde, mesmo diante do caos, mesmo diante da desordem, você está em paz. O seu coração está em paz. Por quê? Porque você tem Cristo. Você tem o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero deixar com os irmãos são duas ideias que eu vi nesse panorama. A primeira Deus é um Deus que pronuncia uma sentença. Então, o nosso Deus é um Deus que pronuncia uma sentença. O livro aqui ele não explica quem que é Nínive, e às vezes quando você lê pela primeira vez, fala assim, o que é Nínive? Por quê? Parece que até Deus está sendo mal, parece que Deus está agindo de maneira errada. Por quê? Ele não deu oportunidade para o povo ouvir, ele não falou com o povo em outro momento, né? Só que o bom é isso, que a gente observa o contexto, como eu disse. Eles haviam ouvido, eles já sabiam, eles sabiam quem era Deus. Eles, com certeza a geração tinha ouvido que um profeta saiu vomitado da barriga de um peixe e saiu correndo, falando que dentro de 40 dias a cidade ia cair, a cidade ia ser destruída. Mas eles não mudaram, Então, essa palavra sentença, quando eu estava pesquisando, ela carrega uma ideia assim, de veredito e não de ameaça. Ou seja, não é se vocês mudarem, eu estou falando, eu estou dando uma oportunidade para vocês, porque se vocês mudarem, aí eu não vou fazer nada. Não, agora é uma sentença, agora é um veredito mesmo, ou seja, o tempo de advertência passou, agora é julgamento. E é isso que eu coloquei para os irmãos sobre o tempo que já nós vivemos, né? Nós vivemos agora a advertência do Senhor. Nós vivemos um momento onde eu preciso ouvir, eu preciso me... Por isso que nós temos na nossa igreja, e nós trabalhamos para isso que seja claro, o momento de contrição ou de confissão, né? Que é um momento onde você está adorando ao Senhor, mas é um momento onde nós separamos para você se colocar diante do Senhor, falando, Senhor, eu acho que essa semana eu não tive a oportunidade de pedir perdão das faltas, dos erros que eu cometi. Então, nós, no nosso culto, nosso momento de culto, nós temos esse momento, então, de você pedir perdão pelos seus pecados, avaliar o seu coração, pedir ao Senhor, Senhor, me faça um verdadeiro adorador, que eu possa adorar agora e ouvir a sua voz e sair daqui arrependido, né? Mudado, de fato. Então, aqui, nós vemos que Deus, ele nos confronta, então, com uma verdade que muitas vezes evitamos. Deus, ele não apenas observa o mal, mas ele julga. Então, às vezes, nós somos muito bons para falar assim, Senhor, o Senhor não está observando o pecado do irmão aqui, ó, o pecado dele, né? Mas quando é o nosso, a gente faz o quê? Mas, Senhor, o Senhor tem que ter mais paciência, o Senhor tem que ser mais amoroso, o Senhor tem que ser mais longânimo, né? O que a gente precisa compreender diante disso, irmãos, é que o Senhor, ele observa, ele olha e ele julga o mal. Ele julga o mal e o nosso próprio mal. E não foi assim com Nínive. Nínive não foi condenada por ignorância, precisamos compreender isso, não foi condenada por ignorância, mas por persistência no pecado. Deus foi paciente, Deus foi claro, Deus foi misericordioso, mas a cidade acabou caminhando na maldade novamente, no orgulho, na opressão. Por isso, irmãos, o que nós compreendemos desse texto, então? Qual que é a aplicação para isso, para a nossa vida? A primeira coisa que o Senhor nos chama a atenção, então, sabendo disso, que eu preciso saber que o meu Deus é um Deus que dá uma sentença, que olha para o meu pecado também, não olha só para o pecado do outro, mas olha para o meu pecado, eu tenho que ter, então, mais humildade diante de Deus. É isso que o Senhor nos chama essa noite. A primeira coisa que quando eu vejo aqui é isso. Eu preciso ter mais humildade diante de Deus.
A igreja não pode brincar com o pecado, achando que o Senhor tem uma paciência divina, tranquila, e a paciência divina, tranquila do Senhor é permissão para fazer qualquer coisa. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos. Isso daqui, Naum vai falar sempre, mostrando sempre. O Senhor está observando e o Senhor, ele perdoa, mas ele não é permissivo com o pecado. Deus é longânimo, mas ele não é indiferente. Ele não pode ir contra a natureza dele, que é santa, que é verdadeira, que é justa, ok? E se de fato você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, o Senhor vai te disciplinar. O Senhor vai fazer com que você volte e pense, poxa, eu preciso estar de novo com o Senhor, eu preciso estar com o Senhor. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é eu preciso ter humildade com o Senhor. Segunda coisa, confiança na justiça de Deus. Aqui já vem um outro lado que o texto também apresenta para nós, né? O livro todo apresenta para nós. Que é, quando o mal parece prosperar, a igreja não precisa desesperar, a igreja não precisa se vingar. O que nós precisamos fazer é descansar e saber que o Senhor reina e Ele está aguardando o momento certo para Ele aplicar justiça. Então, eu vejo nas notícias, vejo no celular, vejo sei lá o quê. Acalme o seu coração. Lembre-se disso. Confiança na justiça de Deus. Precisamos, irmãos, ter confiança. Ainda mais num ano como esse. Num ano que vai ter eleição, num ano que vai ter muitas coisas que às vezes vai fazer com que Deus teste o seu coração. Se de fato você está confiando nele ou se você está murmurando, se você está confiando no seu braço, confiando em homens. Nós não devemos confiar em homens. Nós somos falhos. Precisamos confiar na justiça de Deus. Então, o Deus que pronunciou sentença contra Nínive continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se Deus ele foi firme na justiça, se ele foi firme na condenação com Nínive, ele também fará isso hoje. Ele fará isso também no tempo oportuno. E a segunda e última ideia, irmãos, que o texto nesse panorama para nós apresenta é Deus revela a sua vontade por meio da sua palavra. Então, a gente já viu que Deus, nós vimos que Deus é um Deus que cumpre a sua sentença. É um Deus que é amoroso, é um Deus que é misericordioso, mas Ele quer também que os seus filhos procurem ter uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, né? Não moralismo, não legalismo, mas uma vida de arrependimento, de mudança de vida. É isso que o Senhor quer. Mas também, e aonde que eu vou encontrar isso, né? Que você fala assim, poxa, eu entendi que Deus é um Deus misericordioso, eu entendi que Deus ele cumpre a sua palavra, eu sei que Ele é um Deus justo, mas aonde que eu encontro isso? Através da sua vontade revelada na Bíblia, na palavra de Deus. E é isso que fala aqui, ó, no primeiro versículo, né? Palavra do Senhor, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Ou seja, é uma visão, e ele sendo um profeta do Senhor, ele tem uma visão da palavra do Senhor vindo até ele. O celular, ele quer participar da pregação também. Então, irmãos, vemos o seguinte, que essa sentença aqui, ela não caiu do céu de forma caótica. Ela veio de uma palavra revelada. O Senhor revelou. Da mesma forma que nós cremos que o Senhor revela a palavra hoje. Por isso que nós lemos a palavra, né? É tão triste ver igrejas que o pastor ele levanta, ele não, às vezes ele está com a Bíblia, segura a Bíblia o tempo todo, assim, às vezes a Bíblia está fechada ou está aberta, mas ele não fala da Bíblia. Ele não fala de coisas que estão no texto, ou de coisas que emergem ali do texto. Nós precisamos entender que a nossa vida será guiada, irmãos, pela palavra. Então, Deus ele fala, ele revela, ele registra e ele age na história. Então, o que isso ensina para nós de algo essencial é que não é a história que interpreta Deus, mas é Deus que interpreta a história. É o Senhor que está fazendo através da sua palavra. Às vezes a gente acha que Deus ele foi pego de surpresa.
o ser humano vai fazendo as coisas e Deus vai tentando ali limpar, vai tentando arrumar. E não, o Senhor, ele é poderoso, ele é grandioso, ele faz segundo a sua vontade. Então, o profeta aqui, ele não é apresentado como um estrategista, um sociólogo, um analista internacional, ele é apresentado como alguém que ouviu aquilo que o Senhor tem dito e ele está proclamando. Então, não vem dele, da mesma forma de você. A palavra, aquilo que de fato abençoa, deve vir daquele que de fato mudou a sua vida, transformou a sua vida. Então, quando eu falo de algo bom, quando eu falo de algo que acontece na minha vida, quando eu falo da paz que vem do meu coração, eu não venho falar dos meus méritos. Eu venho falar daquilo que o Senhor fez através da sua palavra na minha vida, por isso me convenceu que eu preciso mudar, que eu preciso ser transformado, e eu falo para a pessoa, ouve a palavra, medite na palavra, fale com o Senhor, ele fará a mesma coisa com você. E um detalhe precioso que nós vemos aqui é que o nome Naum significa consolo. Consolo. E por que consolo, irmãos? Porque o povo de Judá, como eu disse lá do sul, né, de Israel, do reino dividido, eles estavam morrendo de medo dos assírios, de Nínive, porque Nínive iria destruir, iria com a força total, já havia ameaçado eles algumas vezes, eles estavam morrendo de medo, porque eles sabiam o terror que era quando os assírios iam até. Como eu disse nos sermões passados, né, um dos prazeres deles era torturar com as pessoas, tirar a pele das pessoas vivas, era uma tortura assim terrível que eles faziam. Então o povo de Deus sabia o que ia acontecer se aquele império fosse para lá. E aí quando Naum se levanta e fala, olha, fiquem calmos, porque o Senhor vai destruir Nínive, de fato o nome dele faz sentido, consolo. Ele consolou o povo assim, graças a Deus, graças ao Senhor. Só que o mesmo livro que anuncia o juízo, né, como eu estou dizendo, de forma paradoxal, é um livro que fala de juízo, mas é um livro também que fala desse consolo do Senhor. Por quê? Porque quando Deus revela que o mal não fica impune, ele está dizendo ao seu povo, eu vejo vocês, eu não abandonei vocês, eu continuo governando. Então, é isso que a palavra de Deus ela apresenta para nós. Quando eu leio a palavra do Senhor e eu vejo as desgraças, as coisas que acontecem na minha vida ou no mundo, eu lembro que eu sirvo a um Deus que ele não está distante, ele está perto. Ele está olhando para nós, ele sabe o que está acontecendo. E no momento exato, ele trará consolo para nós. E como que nós podemos aplicar isso, irmãos, para a nossa vida? Olhar para esse panorama, né, de que Deus é um Deus justo, é um Deus que sentencia, mas é um Deus também amoroso e é um Deus também que consola. Eu coloquei duas aplicações práticas aqui para nós. A primeira é que a igreja precisa aprender a ler o mundo pela palavra, não pelas circunstâncias. O Senhor nos chama essa noite, irmãos. Olhe, não pelas circunstâncias, mas olhe o mundo, veja como o mundo está indo pela palavra de Deus. Porque quando perdemos a centralidade das Escrituras, passamos a interpretar a realidade com medo, com ansiedade, com indignação. Então, isso é fundamental para nós como cristãos. A igreja precisa aprender a ler o mundo pela palavra, não pelas circunstâncias. Porque as circunstâncias vão dar medo. As circunstâncias vão dar ansiedade. As circunstâncias vão dar indignação no seu coração. Então, não faça isso. Olhe pela palavra. O Senhor, uma hora, ele vai condenar. Uma hora, ele vai julgar as coisas com a sua fidelidade. E a segunda e última aplicação é, onde a palavra é anunciada com fidelidade, há direção e consolo. Então, mesmo mensagens duras, de puxão de orelha, mesmo em mensagens de condenação, ali também há expressões do cuidado de Deus. Deus fala porque ele se importa. Então, quando nós vemos o Senhor nos corrigindo, quando acontece alguma coisa e nós vemos que é o próprio Deus corrigindo a nossa vida, a gente não deve ficar perguntando por que ele está fazendo isso.
mas entender que, olha, o Senhor, ele me considera como filho, como uma filha. Então o Senhor, ele está me cuidando. O Senhor, ele está me restaurando. E isso deve ser encarado também como um consolo, como uma direção para a sua vida. O silêncio de Deus seria mais assustador do que o juízo anunciado. A gente não ouvir a voz de Deus, a gente não saber o que acontece, seria muito mais terrível. E é isso que acontece, por exemplo, antes de Jesus chegar. A gente vê pela palavra de Deus nessa sequência que o último profeta a anunciar e falar com o povo, e falar e ainda dizer, ó, o povo de Deus está sendo corrompido, o povo de Deus está roubando até a igreja. Em Malaquias trabalha todas essas sentenças. E depois de Malaquias, Deus ficou 400 anos em silêncio. E quando vem um profeta, como o profeta, né, João Batista, o povo fica então como? O povo fica mais feliz. O povo começa a ter um consolo. Porque imagina só, 400 anos o Senhor não se revelando, não falando a eles. Isso com certeza foi um caos para Israel. Isso seria um caos para nós também. Graças ao Senhor que nós temos 66 livros, né? 66 livros que falam a vontade de Deus, que falam o querer de Deus para a nossa vida, e nós muitas vezes deixamos de lado. Então, precisamos, irmãos, olhar e saber que a palavra de Deus é falada. Então, o que nós aprendemos hoje, irmãos? Concluindo, nós aprendemos que Deus fala com autoridade, que Deus julga com justiça, que Deus se revela a sua vontade por meio da palavra, é através da palavra que você vai encontrar o que você precisa para a sua vida, e Deus governa a história, mesmo quando o mal parece estar no controle de todas as coisas. Então, o que eu devo fazer com tudo isso, irmãos? Eu preciso viver com reverência diante de Deus, porque eu sirvo um Deus que fala. Então, eu preciso viver com reverência. Então, ao acordar, ao trabalhar, ao fazer tudo, saiba que o Senhor está te olhando. Saiba, né? Às vezes parece até uma coisa meio infantil, né? Que a gente fala para as crianças, ó, Deus está vendo. Mas é literalmente isso. Deus está nos vendo. Deus está nos vendo. E precisamos, então, tratar as coisas do Senhor, ainda mais as coisas do Senhor, com mais e mais reverência diante do que fazemos diante dele. Afinal, se nós somos filhos dele, nós não prestamos culto só hoje. Nós prestamos culto todos os dias. É claro que nós sabemos que o domingo é um dia separado, né? Um dia assim onde a gente escolhe para separar, para a gente estar em comunhão e ouvir a palavra, porque nos outros dias nós não temos isso. Mas todos os dias nós precisamos lembrar que todos os dias nós adoramos a Deus, todos os dias nós estamos cultuando. Então, no seu trabalho, na conversa, em casa, o que for, lembre-se disso, o Senhor está nos olhando. E a segunda e última coisa é descanse na justiça de Deus. Precisamos descansar na justiça de Deus. É difícil muitas vezes, mas lembre-se, o Espírito Santo trabalhará no nosso coração e nos dará paz. Porque quando nós olhamos para o mundo, nós vemos injustiça, nós vemos violência, nós vemos arrogância prosperando, e a tentação é o quê? Qual que é a nossa tentação quando a gente vê tudo isso? O desânimo, né? Estou desanimado com tudo isso, indignação descontrolada, mas Naum nos ensina outro caminho, a governar e a descansar, melhor dizendo, descansar sobre o governo de Deus. Descansar no governo de Deus. Então, a partir do momento, irmãos, que algo te incomodava, você viu que aquilo está te incomodando, peça a Deus, Senhor, trabalhe no meu coração, dê paz. A sua palavra diz que o Senhor me dá a paz, então eu quero essa paz, ó Pai, porque eu estou indignado, eu estou murmurando, eu estou reclamando, e eu sei como um filho do Senhor eu não posso fazer isso. Então, trabalhe no meu coração para eu descansar, saber que o Senhor vai derramar condenação em algum momento, né? Então, a igreja, irmãos, não precisa tomar lugar de juiz, porque Deus já ocupa esse trono. Nosso papel é permanecer fiel, mesmo quando o cenário parecer ao contrário. Então, o Senhor nos chama para ser fiel. E é isso que o Senhor quer de nós. Então, feche seus olhos, irmãos. Pense, de fato, no que nós analisamos, nós vimos diante dessa introdução a Naum. E fale com o Senhor para cada vez mais Ele trabalhar no nosso coração.
Senhor nosso Deus, nós colocamos mais uma vez, ó Pai, pedindo orientação do Senhor, consolo do Senhor, ó Pai, para a nossa vida. Ó Deus, nos ajude e ajude cada irmão que necessita, ó Pai, de tomar uma decisão na sua vida. Tomar, ó Deus, uma decisão no qual nós aprendemos, ó Pai, que é seguir, ser fiel ao Senhor. Nós vimos, ó Deus, que Nínive ouviu a sua voz, ouviu a sua palavra, mas se distanciou. Se distanciou. Isso pode acontecer conosco, ó Pai. Então nos livra, ó Deus, essa igreja. Livra cada irmão aqui, cada pessoa que está aqui, ó Pai. Porque nós sabemos que estar na sua presença, estar no seu caminho, estar na sua orientação é a melhor coisa do mundo, ó Pai. Então, trabalhe no nosso coração. Trabalhe outras coisas também, Pai, como o senso de justiça. Muitas vezes nós temos um senso de justiça descontrolado, ó Pai, não parecido com o Senhor. Acalme nosso coração, nos dê paz, porque sabemos que a sua paz excede todo o entendimento, ó Pai. Então, nos dê, ó Pai, nos dê isso. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.